vamos ler rapidamente aqui no livro de Êxodo, no capítulo 28, nós vamos ler os versículos 36 e 37. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, e nós queremos, ó Deus, que nesta manhã o Senhor nos encha da tua graça, da tua misericórdia, que teu Espírito seja sobre nós, ó Pai, de maneira tal, Senhor Deus, que nós possamos ouvir aquilo que tu tens para nós, Senhor Deus. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Certamente que nós conhecemos muitas expressões relacionadas com a palavra santo, santidade, sua santidade. O Brasil está aí aguardando a chegada de um homem que é chamado de sua santidade. Mas na verdade, irmãos, a Bíblia tem um outro conceito a respeito disso, e nós gostaríamos de estar observando alguns detalhes. O tempo em que esses fatos mencionados aqui em Êxodo aconteceram foi um tempo logo após a saída do Egito, durante o tempo em que Deus preparou o seu povo para ser aquele povo separado de Deus. Irmãos, é interessante nós observarmos que os inimigos de Israel, e os inimigos de Israel são antes de tudo inimigos de Deus, eles têm algumas coisas a que se apegam. Uma delas é achar e dizer que os israelitas são muito atrevidos em se dizerem povo de Deus, como se eles fossem donos de Deus. Isso é um erro, irmãos, de quem não conhece a palavra. É um erro de quem não conhece a Bíblia. Porque na verdade, o povo israelita, a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse é um povo que Deus criou. Deus criou esse povo para si. Esse povo não poderia existir se não fosse pela misericórdia de Deus, se não fosse pela vontade de Deus. Abraão já era muito velho, e sua esposa, muito velha, era também. Ambos já haviam passado daquela fase da vida em que normalmente as pessoas têm os seus filhos. Sara era estéril. Tecnicamente, cientificamente, ela era estéril. No entanto, Deus abriu a madre de Sara. Então, irmãos, começou aí o milagre, porque dela não viria jamais o Isaac. Mas, irmãos, para que ninguém tivesse dúvida, Deus foi talvez mais longe um pouco, porque Abraão, vendo que Isaac já estava com seus 40 anos, a sua mãe havia falecido recentemente, ele então mandou o seu servo que buscasse lá na sua parentela uma esposa para Isaac. E o servo foi e voltou trazendo Rebeca. Irmãos, Rebeca também era estéril. Isaac orou por ela e Deus abriu a sua madre e ela pôde ter filhos. 2 mulheres estéreis numa sequência. Esse povo é ou não é, irmãos, obra de Deus, construção de Deus, uma elaboração especial de Deus. E um detalhe sumamente importante, sumamente interessante, tem que ser lembrado aqui agora, é que Deus é quem preparou esse povo, porque em Abraão, Deus encontrou um homem que fez com Deus um acerto, um concerto, e mediante esse concerto que não poderia jamais ser quebrado, porque foi feito de acordo com a vontade de Deus, e a fé de Abraão foi suficiente, Deus lhe deu fé suficiente para que ele cumprisse a sua parte no trato. A partir de Abraão, Deus recebeu uma procuração, um direito eterno de agir naquele povo como Deus, como provedor, como orientador. Então, irmãos, Israel é isso. Israel é esse povo que Deus separou dos outros povos. Por quê? Porque quando o Senhor criou a humanidade em Adão e Eva,
essa humanidade não permaneceu fiel ao Senhor, ela falhou. A misericórdia de Deus se manifestou em que Deus cobriu o pecado do homem através de um sacrifício de um animal, mas em seguida, esse povo que agora poderia permanecer na presença de Deus, porque conhecia o bem e conhecia o mal, dirigiu-se para o lado do mal, e Deus novamente vê que essa humanidade não resultou em grande coisa, e essa humanidade é julgada, e o dilúvio consumiu aquelas pessoas, menos Noé e sua família, porque a graça de Deus assim os preservou. Mas, desistindo Deus de tratar com a humanidade como um todo, ele foi agora procurar um homem. E Deus propôs a Abraão que se ele deixasse a sua terra, deixasse a sua parentela, e fosse para uma terra, um lugar que Deus lhe havia separado, ele, Deus, ele seria o seu Deus. E nós sabemos que Abraão cumpriu isso. E a partir desse momento, irmão, Deus tem o poder para usar Israel, e vem usando, porque através de Israel Deus se manifestou diante dos homens. Deus fez conhecer o seu pensamento, a sua personalidade, a sua vontade. Esse povo foi rebelde, mas Deus continuou amando esse povo por causa das promessas feitas a Abraão, a Isaac e Jacó. Hoje, no entanto, nós temos uma situação um pouco diferenciada, irmãos, porque nós somos no sentido espiritual, nós somos no sentido divino, a consequência de tudo isso que aí está. Nós não vamos ler para ganhar tempo, mas no capítulo 17 do livro de Gênesis, nós vamos encontrar uma passagem muito importante, que ao meu coração ela é muito cara, que é o momento em que o Senhor afirma que todo macho da descendência de Abraão deveria ser circuncidado. Esse era o selo, mas não somente dos filhos, mas também dos servos, os nascidos em casa e os comprados por dinheiro. Porque aqui, irmãos, sem querer procurar um aspecto jurídico para essa situação, mas vemos que ali ficou estabelecido o princípio de que o homem que não fosse da descendência carnal, física de Abraão, de Isaac e de Jacó, também poderia receber a mesma bênção, as mesmas esperanças, se cumprido aquele aspecto que ali foi mencionado. Ali foi estabelecido o direito. Ali se estabeleceu que não apenas os filhos, mas também os servos e aqueles escravos também que fossem comprados, não só os que nascessem em casa, mas também os comprados, naturalmente comprados por um israelita. E a palavra de Deus, irmãos, afirma que nós fomos comprados por preço, não por ouro nem por prata, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Essa foi a moeda que um israelita digno, um israelita que foi apresentado no templo ao 8º dia para ser circuncidado, um perfeito israelita sobre todos os aspectos, usou do direito e nos comprou. E por isso, irmãos, nós recebemos essa graça e essa misericordiosa promessa também. Irmãos, a circuncisão, ela era em si o sinal da justiça da fé. Isso nós vamos encontrar no capítulo 5 do livro de Romanos. A circuncisão que era definida como o sinal da justiça da fé, fé que teve Abraão antes de ser circuncidado, mas ela era um sinal. Não se fazia circuncisão sem derramamento de sangue. O sangue estava presente no selo daquilo que Deus havia estabelecido. Nós somos da mesma essência espiritual. Mas aqui nós encontramos nesse texto a palavra de Deus dizendo o seguinte: farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras e de sinetes, santidade ao Senhor. Aqui, irmãos, é um trecho longo que vem antes. Vê que nós já estamos aqui no versículo 36 e 37 do capítulo 28, e ali nesse capítulo se estabelece as características do sacerdote. Como é que seria sua roupa, como é que seria todo o seu aparamento, todos os detalhes minuciosos o Senhor estabeleceu, para que o sacerdote assim se portasse, assim se colocasse diante das pessoas, assim estivesse aparamentado. Mas esse é um detalhe especial,
porque farás também uma lâmina de ouro. Então imagine, irmãos, uma lâmina de ouro, uma plaquinha de ouro, e nela gravado com sinetes, gravado a expressão santidade ao Senhor. Em Apocalipse 1, 5 e 6, irmãos, está escrito o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele e glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Então observe, irmãos, o verso 6: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Irmãos, há aqui uma diferença entre o passado. É porque de uma família, dos descendentes do irmão de Moisés, é que foi estabelecida a linha sacerdotal. Então nós tínhamos naquele tempo, nós tínhamos os sacerdotes e tínhamos o povo. Seria alguma coisa parecida com os nicolaítas que nós vimos no estudo bíblico de manhã? Não, irmãos, é diferente. É diferente porque Deus estabeleceu a classe sacerdotal como sendo um grupo de homens que, segundo a vontade de Deus e não segundo o seu coração próprio, segundo a forma como Deus estabeleceu que eles deveriam agir, se portar, se vestir, eles seriam aqueles que levariam os problemas, os pensamentos, levariam os pecados dos homens a Deus, porque havia até então inimizade entre Deus e os homens. O pecado fazia separação entre Deus e os homens. Então era necessário, e Deus estabeleceu todo um procedimento muito diferenciado para muitas situações, mediante as quais o sacerdote poderia representar o cidadão, representar as pessoas do seu povo diante de Deus. Também é bom lembrar que nesse tempo Deus tinha uma outra categoria de pessoas, que eram os profetas, porque através dos profetas é que Deus falava com o povo. Moisés era um grande profeta, mas ele não foi sacerdote. Sacerdote foram aqueles que o Senhor estabeleceu para serem. Mas hoje, irmãos, cada um de nós é um sacerdote do Deus Altíssimo. Porque em Cristo Jesus, Deus tirou as barreiras que existiam entre o homem e Deus, estabelecendo em Cristo um novo caminho. E é através desse caminho, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, é que nós entramos na presença do Senhor. Irmãos, quando nós nos reunimos aqui à frente e oramos de mãos dadas, nós estávamos atuando como sacerdotes do Senhor, levando aqueles que não têm ainda convívio com Cristo, levando essas pessoas diante do Senhor Deus e Pai. Essa é a diferença que nós poderíamos estabelecer entre o sacerdócio daquele tempo e o sacerdócio atual. O sacerdote daquele tempo, irmãos, tinha que levar na testa a mitra, é aquela coisa grande que os sacerdotes, o Papa inclusive usa, aquilo chama-se mitra. Na frente, na mitra, tinha que constar esta expressão gravada em ouro: santidade ao Senhor. Nós já podemos ver também como uma distinção, irmãos, é que o Senhor já não requer de nós que nós estampemos na nossa testa uma plaquinha de ouro escrito santidade ao Senhor. Mas, irmãos, a testa, a frente, ela é também aonde estão os pensamentos nossos. A sede dos nossos pensamentos, ela está aqui na nossa cabeça. Dizem mesmo que o tamanho de um homem não se mede do chão até a sua cabeça, mas que se mede daqui para cima. Pode ser que isso seja verdadeiro. Irmãos, a santidade ao Senhor
prevalece no sacerdote de hoje. Prevalece, mas não necessariamente através de uma placa, mas sim dos nossos pensamentos, da nossa mente. Quando Paulo fala para nós não conformarmos com esse mundo, ele também diz que é para nós nos reformarmos através da modificação da nossa mente. Essa que é a palavra, conforme ela está. 1 Pedro 2,9 está escrito também, irmãos: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De novo, irmãos, aqui a expressão sacerdócio real. Nós somos os sacerdotes do Senhor. É por nosso intermédio que as pessoas que não têm Cristo poderão ser levadas até o Senhor. Por isso, irmãos, é tão importante a intercessão. Por isso é tão importante nós clamarmos por aqueles que, na verdade, não têm como falar ao Senhor. Irmãos, com relação a essa separação para o ministério, que se verificou lá no passado com a família de Arão, mas que também nos coloca hoje, como servo do Senhor, separados para o ministério. Eu creio que boa parte desse ministério já está dita aqui nesse versículo de Pedro. 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A fim de proclamardes, fazer proclamação, levar ao conhecimento dos outros, de quantos for possível que nós devemos proclamar as virtudes do Senhor Jesus. É interessante, irmãos, que nós não somos convocados para brigar com os outros, para xingar ninguém, não é? Mas sim para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um cego a quem o Jesus curou, perguntaram a ele: mas quem é esse homem? Quem é essa pessoa que te curou? Eles queriam talvez pegar alguma coisa daquele homem que pudesse comprometer a Jesus. Eles sabiam que era Jesus, mas aquele homem disse o seguinte: quem foi eu não sei, mas o que eu sei é que eu era cego e agora vejo. É uma forma que ele tinha de proclamar as virtudes, virtude de quem tem o dom de cura, virtude de quem o alcançou pela sua misericórdia. Nós precisamos proclamar realmente isso, irmãos. A finalidade, então, irmãos, da separação para o ministério é que ela é um meio. A separação é um meio, ela não é um fim em si mesmo. Nós não temos que nos separar ou sermos um povo separado para nos escondermos aí num castelo, em algum lugar, ou dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria igreja, nos fecharmos, ficarmos encapsulados. Não foi para isso. Não foi para isso que o Senhor nos tem separado, mas Ele nos tem separado, irmãos, para vivermos uma vida em santidade. Uma vida em santidade ao Senhor, tal qual, da mesma forma como no passado era possível de ser visto aquele sacerdote daquele tempo. Irmãos, esse fato é o mais importante aos olhos de Deus, porque, primeiro, a expressão santidade ao Senhor tinha que ser gravada numa lâmina de ouro. Não era um pedaço de papel, aliás, um pedaço de pau. Papel não existia talvez o papiro. A lâmina de ouro tinha que ser fixada na frente, na testa, sede dos pensamentos, como nós nos referimos aqui ainda há pouco. E eu quero ler um texto que está aqui em Cantares, no versículo 8, que diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes as labaredas. Põe-me como selo sobre o teu coração, como marca, como evidência. 2 Coríntios, Paulo diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens.
Os irmãos veem que essa colocação, a lâmina tinha que ser fixada na frente, mas nós temos, como servos de Deus, que apresentar isso em nosso coração, principalmente em nosso coração. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Verso 3: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Os irmãos estão percebendo que esses textos que nós estamos lendo aqui agora, eles transferem da testa para o coração? Eles estão mencionando isso. Já não tanto quando a coisa na sede dos pensamentos, não tão assim para ser vista apenas pelos outros, sem nenhuma confirmação maior, mas algo que provém ou que está dentro do nosso próprio coração. Então, irmãos, é em nosso coração que nós temos que estampar santidade ao Senhor. Mas, irmãos, o que significa santidade ao Senhor no sentido mais profundo? Principalmente para nós, hoje. 1 Pedro 5:8, está escrito o seguinte, irmãos: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, irmãos, santidade ao Senhor é um posicionamento tal que há de nos colocar sempre em destaque no mundo espiritual, inclusive. Porque como é que Satanás nos vê, irmãos? Ele não está vendo meu irmão de camisa vermelha, nem o irmão dele de camisa branca, nem o irmão de camisa azul. Como é que os seres espirituais nos veem, irmãos? O sacerdote, estava diante do Senhor e trazia suas vestes sujas. As suas vestes estavam sujas e o diabo estava querendo se antepor entre Deus e ele. O direito do diabo era a veste suja. Lembram-se que Deus mandou que a sua roupa fosse trocada, fosse limpa? No livro de Zacarias, no capítulo 3, ele estava vestido de quê, irmãos? Ele estava com vestes brancas, vestes sacerdotais. E como são ou devem ser as nossas roupas? O anjo disse para a igreja, a última igreja no livro do Apocalipse, que é para nós comprarmos dele roupas brancas. Roupas brancas, irmãos, significa a vestimenta nossa, purificados do nosso pecado, como foi Josué, o sacerdote Josué. Então é assim que na verdade nós somos vistos. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Diabo, vosso adversário. Como é, irmãos, que numa batalha, que numa guerra, nós podemos saber quem que é o inimigo e quem que não é o inimigo? Será que é pelo uniforme? Deve ser. Que tipo de uniforme, irmãos, que nós estamos usando? Vestes sujas como Josué? Não importa, irmãos. A veste suja representa a possibilidade que nós temos, evidentemente, de pecar. Mas quem nos livra do pecado, quem nos justifica, diz a palavra de Deus, é o Senhor. E foi o que aconteceu lá no livro de Zacarias, no capítulo 3, com Josué. É assim que nós somos vistos. Então, irmão, não adianta nós queremos esconder, porque se nós estivermos passando em algum lugar, demônios que por ali estejam, eles nos verão e saberão que nós somos do Senhor. Agora, irmão, nós podemos honrar o nosso uniforme, nós podemos honrar o exército ao qual nós pertencemos, agindo corajosamente, agindo como verdadeiros soldados, enfrentando o diabo. Mas é bom saber, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E Efésios 1, verso 13, que nós já lemos hoje de manhã, e vamos ler de novo: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Irmãos, o selo também nos identifica. É assim, na verdade, que somos vistos. Em 1 João 5,18:
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, irmãos, um primeiro nível, uma primeira observação a ser feita sobre santidade, assim, na sua maior profundidade, nós podemos começar por aí, observando que isso significa, em primeiro lugar, nós sermos intocáveis pelo inimigo. O inimigo está ao derredor, mas nós somos poderosos porque Deus assim nos fez. É Ele que nos guarda, e o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Se pecarmos, temos advogado, diz João, e Ele é fiel e justo e nos perdoa os nossos pecados. Outro aspecto da santidade, irmãos, significa que o sacerdote que nós somos, nós temos que termos bloqueio ao nosso redor para o pecado. Os irmãos têm em muitas oportunidades ouvido pregações aqui na igreja em que nós procuramos lembrar que dentre nós existem dois eus. Existe o eu antigo do pecado, nascido do pecado, o eu segundo Adão, mas existe a nova criatura gerada por Deus, pelo seu Espírito. E há conflito entre essas duas entidades. Paulo mesmo falou, a gente sempre lembra de Paulo com referência a isso. Ele afirmou que o bem que quero fazer não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Eu gosto de afirmar que essa é a verdadeira batalha espiritual, irmãos. Não é nós enfrentarmos o diabo. Quem é que aqui tem força suficiente para enfrentar o diabo? Quem enfrenta Satanás é o Senhor, ou algum servo poderoso ungido, não desse mundo. Nós sabemos que volta e meia o arcanjo Miguel tem alguma luta com Satanás. Uma delas, talvez mais antiga, que a gente conhece, que a palavra registra, é com relação ao corpo de Moisés. Mas também quando Daniel estava para receber uma mensagem de Deus, e que Gabriel via trazer essa mensagem, Satanás foi contra ele, e Miguel aparece e luta, e há vitória. Mas nós, irmãos, não somos nós que temos que lutar, porque nós não seríamos capazes. Volto a lembrar aquela passagem lá em Zacarias, em que o sacerdote com as roupas sujas, não foi ele próprio que foi lavar as suas vestes, mas o Senhor é que mandou que ele fosse lavado, que ele fosse trocado, que ele fosse limpo. Se nós estivermos esperando por nós mesmos sermos capazes de realizar atos dessa ordem, dessa valentia, certamente que não conseguiremos, irmãos. Mas há que existir um bloqueio. Em 1 João 3,6 está escrito o seguinte: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Irmãos, nós não podemos ter uma vida dúbia, dividida. De manhã eu atendo meu velho homem. Vamos imaginar que eu tenha por hábito de manhã tomar uma pinga. Isso é coisa do velho homem. Alguém pode dizer, mas tomar pinga não é problema. Não vou entrar no mérito de discussões dessa ordem, dessa natureza. O fato é que existem coisas que são características do velho homem, e o novo homem tem que lutar contra esse velho homem. Essa é uma batalha espiritual do meu espírito. Essa eu posso e devo lutar. Essa batalha se trava dentro de mim, da minha mente, do meu coração. Eu tenho que identificar aquilo que é da velha natureza e não lidar, porque senão ela se fortalece, se alimenta, e pode chegar um momento que ela está tão forte que é o novo homem que vai ficar preso, bloqueado. Nós temos, irmãos, que bloquear. Há uma expressão usada por quem trabalha, por quem lida com qualidade total, que é o seguinte: é necessário que se identifique as causas de um determinado problema. E se você puder, deve sanar este problema, deve tirá-lo completamente. Mas se você não puder, dentro do seu processo,
Se você não puder eliminar, crie uma jaula e coloque o problema dentro da jaula, porque ali você toma conta dele. Num certo sentido, irmão, nós não podemos eliminar a velha natureza, mas nós podemos, dentro do nosso coração, construir uma jaula e prender esse leão, que é a velha natureza pecaminosa, segundo o mal, segundo Satanás. Então, irmãos, esse bloqueio, essa jaula, isso é necessário que nós façamos, até o dia em que transformados, até o dia em que ressuscitados por Cristo, aí nós vamos estar em um novo corpo, aonde essa natureza pecaminosa já não terá lugar. Mas até lá, irmãos, nós precisamos estabelecer um bloqueio com o pecado. A santidade ao Senhor significa também, irmãos, um sacrifício agradável a Deus. Romanos 12:1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No domingo passado nós estivemos falando sobre isso. É necessário, irmãos, que nós apresentemos o nosso corpo por sacrifício vivo. Tudo que nós fazemos evidentemente pelo corpo. E Êxodo 28:38, voltando àquele tema: e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Irmãos, esse texto pode parecer um pouco difícil, mas isso significa tão somente que nós temos, como sacerdotes do Senhor, que sentir, de levar conosco aquele mal, aquele problema, aquilo que as pessoas estão sentindo. Uma vez, há muitos anos atrás, Deus me tocou no coração. Deus me falou uma coisa. Era lá no Tabernáculo da Fé, e nós tínhamos lá uma cestinha. Isso foi aí uns 25 anos ou mais atrás, 27 anos, 28 anos, sei lá. Era uma cestinha bonitinha, e ali as pessoas colocavam os seus pedidos de oração. Escrevia num papelzinho, punha cá. Aí alguém pegava aquilo: Senhor, aqui estão os pedidos dos teus filhos. Contempla, Senhor, atende as orações. E Deus colocou no meu coração uma coisa um pouco diferente. Nós devíamos orar sim, as pessoas podiam escrever os bilhetinhos, sim, mas era necessário que nós lêssemos antes de orar. Como é que eu vou interceder por uma coisa? Eu nem sei o que é. Se eu não estiver sentindo na minha carne o drama, o problema do meu irmão, da minha irmã, como é que eu vou poder chegar diante dele? Irmãos, é isso que nós sabemos porque toca no nosso coração. Nós ficamos com pena, com dó, nós sentimos o drama, a dificuldade, o problema de um irmão, de uma irmã, e aí sim nós podemos levar isso a Deus. Nós teremos capacidade de clamar ao Senhor. Mas se nós não estivermos sentindo, só, como já disse alguém, fazendo Deus de menino de recado, vai lá, Senhor Deus, vai lá no hospital, visita os enfermos, vai lá na cadeia, visita os presos, vai lá não sei aonde. Isso não é intercessão, não. Intercessão é ir lá e ver a pessoa sofrendo. Há um pastor, não sei se ainda vivo, mas era um homem muito poderoso. Era lá, a igreja dele era em Campos. E segundo eu ouvi dizer, ele orava às vezes por uma pessoa que tivesse, por exemplo, uma ferida na perna, e a ferida saía da perna da pessoa, vinha para a perna dele. E depois os presbíteros da igreja oravam por ele e Deus completava. Eu não vi, mas também não duvido, irmãos. Mas de qualquer maneira, disso eu posso tirar o exemplo de quem está se submetendo à mesma condição que essas pessoas. É por isso que estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Então,
para muitas pessoas serem aceitas diante de Deus, ou aquilo que é necessário realmente a intercessão que nós podemos fazer. Enfim, irmãos, a santidade ao Senhor significa em seu sentido mais profundo que dois se tornam um. Em 1 Coríntios 6,17, olha o que está escrito: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É maravilhoso isso, irmãos. Quando a gente fala que a gente não entende nada das coisas de Deus e que a gente nem percebe o quanto de grandeza que existe no fato daquilo que o Senhor já fez por nós. Irmãos, olha a dimensão do significado desse versículo. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Irmãos, olha que mistura, olha que casamento. E é por isso, irmãos, que nós temos que ser santos. Eu anotei aqui, irmãos, que existem 4 tipos de crente. Eu vou ler rapidamente e vamos esperar que nós sejamos o último que vai ser mencionado aqui. Existem pessoas do eu cristamente camuflado. O que significa essa observação? A pessoa veste uma roupinha de crente, né? E está camuflado de crente. É o lobo vestido de cordeiro. Irmãos, essas pessoas não são salvas. Esses são aqueles que comparecem ao banquete do rei, mas não vestem roupas apropriadas. São aqueles que confiam na sua própria justiça. Se dizem cristãos, mas na verdade não são. Até espíritas costumam dizer que são cristãos, mas na verdade não são. Porque se vestem de justiça própria. Existem pessoas do eu e de Cristo. Entrou aí um pouquinho, mas são casos duvidosos. É difícil de se saber, não é? Quando eu sou do eu e de Cristo. Quer dizer, põe um pouquinho de cristandade na minha vida, mas na verdade sou eu que estou predominando. Talvez um exemplo disso pudesse ser lembrado daquele moço rico, a quem o Senhor diz: vai, vende tudo que tem e terás um lugar. Mas ele se afastou triste. Pode ser esse o caso. Existem pessoas de Cristo e do eu. Irmãos, pessoas do Cristo e do eu são servos infiéis. Imagine que a mulher, ela é do marido, mas é do vizinho também. Pode isso? Isso chama-se infidelidade. Se eu sou de Cristo, eu não posso ser do eu. Porque se nós, como diz aqui em 1 Coríntios, Paulo, Coríntios 6,17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, então tem que ser o espírito dele, tem que ser o espírito do Senhor. E finalmente, irmãos, gostaria que todos nós estivéssemos nessa condição, pessoas santificadas ao Senhor, como o próprio apóstolo Paulo. E para terminar, eu quero ler algumas passagens de Paulo, em Filipenses e em Gálatas. Em Filipenses 1:21, Paulo diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo poderia estar dizendo de morte física, definitiva, pode ser. Mas eu ainda quero crer que ele estava tendo em mente, ou tendo em vista, a morte para o mundo. A palavra de Deus diz que o amor do mundo é inimizade contra Deus. Nós não podemos servir a dois senhores. E em Gálatas 2:19 e 20, Paulo diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, santidade ao Senhor. Vamos nos lembrar disso, irmãos. Vamos nos lembrar de que nós temos uma jornada com o Senhor, que nós estamos unidos com Cristo, de que o Senhor pagou na cruz o nosso pecado,
E nós somos hoje sacerdotes autênticos, dignos do Senhor Deus. Que nós devemos estabelecer uma separação entre o nosso velho homem e o homem de Deus, para que nós possamos ter vitória constantemente. Que Deus nos abençoe, irmãos. Não na testa, não vamos passar aí no mercado comprando plaquinha, santidade ao Senhor, não. De repente alguém começa a vender isso aí. Mas vamos estabelecer no nosso coração santidade ao Senhor. E o Senhor mesmo diz: sede santos, porque eu também sou santo. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor Deus e Pai, louvado e glorificado seja, ó Deus, o teu santo nome. Honra, glória e majestade, Senhor Deus, a ti sejam dadas pelos séculos dos séculos sem fim. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Senhor Deus, que essa palavra permaneça em nosso coração e que nós, Senhor Deus, busquemos a santidade do Senhor, que ela esteja estampada em nosso coração, ó Pai, de tal forma, Senhor Deus, que por onde nós formos, em tudo que falarmos, em tudo que sentirmos, ó Pai, nós sejamos uma unidade contigo, Deus. E livra-nos do mal, Senhor Deus, livra-nos de Satanás. Limpa, Senhor Deus, as nossas vestes, perdoando, Senhor Deus, os nossos pecados. Nós precisamos, Senhor Deus, da tua graça e da tua misericórdia. E abençoa cada um de nós, ó Deus, que nós possamos estar fortalecidos, ó Pai, e separados para o teu sacerdócio, ó Deus, em nome de Jesus.